esteja voltado a aprender cada dia mais com a nossa querida irmã Júnia, que vai estar nos capacitando. Foi escolhida há um bom tempo, ela se dedicou para isso, então eu gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção para que lá na frente os frutos disso sejam colhidos. Talvez não seja a gente, mas eles estão sendo semeados. Amém? Vamos começar com uma oração? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui para te agradecer, ó Deus. Te agradecer por mais esse dia, por mais essa semana, que o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos abençoado, tem nos livrado, ó Deus. Te agradecemos pela sua graça. Senhor, eu te agradeço pela vida da irmã Júnia, que se dispôs, desde lá de trás, a trazer essa capacitação para a gente, para que nós consigamos trazer mais crianças, alcançar mais vidas, e principalmente a vida desses pequeninos, ó Deus, que é tão importante. Nos ajuda, abre o nosso coração, a nossa mente, para que seja conforme a sua vontade, e tudo aquilo que ela disser hoje, seja guiada pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito, ó Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco nesta noite, e para o resto das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, queria chamar o pastor aqui, fazer a apresentação. Boa noite, graça e paz. Amados, com alegria que nós damos início aqui, com uma palavra do André, a este encontro, um grupo muito bom, chegando mais uma turminha ali, e nós agradecemos porque isso demonstra um potencial, né, que o Senhor tem nas mãos dele, pessoas que se importaram de suspender seus planos, né, nesses dias, suas atividades, estar aqui. Não precisamos dizer da importância das crianças para Deus, para a Bíblia. O Senhor, na sua palavra, cuida das crianças, orienta os pais na Bíblia, exorta, admoesta, né, por várias vezes, repreende os adultos, os discípulos, por causa das crianças, diz o que ele deseja das crianças, de tal forma que fala que nós temos até que ser como as crianças. Então, tem muita coisa, não precisa a gente fazer uma palestra para isso. Mas tem uma coisa muito importante. Nós estamos vendo uma deterioração das estruturas saudáveis da sociedade. Nós estamos vendo uma geração nova que está acreditando em coisas que o mundo, a humanidade já viu que não dá certo, porque parte disso foi motivo que Sodoma e Gomorra foi destruída e que antes disso o dilúvio veio sobre a terra. Parte do que está o discurso aí. Então, nós vemos uma sociedade com violência, uma sociedade com desrespeito, uma sociedade que vemos jovens, adultos, adolescentes, às vezes sem saber, perdidos, mas todos esses que hoje estão de situação de uma busca sem saber onde, foram crianças na mão de adultos. Eles não nasceram assim. Então, não precisamos falar nada sobre a importância de sabermos como lidar e ser instrumentos de formação na vida das crianças. E é isso que pretendemos aqui. Então, eu quero apresentar a vocês a nossa, que a gente está chamando aqui, né, de missionária, né, Júnia Marques, que é educadora, que é presidente da ONG Novos Sonhos, Realizando Sonhos, que Novos Sonhos é da Junta de Missões Nacionais aqui. Realizando Sonhos, que é uma associação que trabalha com meninos e meninas, crianças em situação de risco, de necessidade, né? Seja pela família, seja em que situação for. E já faz quanto tempo, Júnia? Vai fazer dia 9 de julho, 9 de julho, eu não sei precisar ser essa data, porque começamos em julho, há 9 anos atrás. Há 9 anos, né? 9 anos, mês que vem. Vai com 9 de julho, 9 anos, mas eu não sei se começou no 9.
Aí, 9 anos. Foi também a líder do Ministério Infantil, acho que por 8 anos, né, da igreja, terceira Igreja Batista do Plano Piloto em Brasília, que é uma grande igreja, né, um ministério muito grande, muito extenso, com 2 sedes, e é bem amplo mesmo. E desde que ela era menina, já com adolescente, pré-adolescente, já ajudava no Ministério Infantil, como temos, né, André e Silvia, alguns aí, né, Poliana, pequenos como Sofia, ajudando no Ministério Infantil. Júnia foi uma dessas aí, né, que desde os 12 anos estava estudando. Então, a gente tem muita segurança, porque temos visto a história dela e o que Deus tem feito através dela. Por isso que já desde enquanto a Silvia estava na gestão, né, Silvia, queríamos trazê-la de novo, que ela já esteve uma vez aqui, mas veio pandemia e tanta coisa, e agora o André assumiu e ele planejou junto conosco uma capacitação, e ela já estava na lista, né, de ser trazida. E está acompanhada do meu querido cunhado, né? A gente sabe que há cunhados mais chegados que irmãos, né? Esse é o nosso querido Coronel Carlos Augusto Oliveira, que é o nome do meu filho também, Carlos Augusto. Só que o meu filho nasceu antes dele ser meu cunhado, e coincidentemente ela foi se apaixonar com o mesmo nome do meu filho, né? E é muita alegria recebê-los aqui. Deus abençoe, somos seus. É muita felicidade para mim, muita alegria estar aqui, compartilhando com vocês, né, um pouco da minha história, um pouco da minha vivência, porque realmente trabalhar com criança é o meu universo, é o meu mundo, e espero contribuir com o ministério da igreja aqui. Nós vamos ter 3 palestras, né, na verdade, e o 4º momento é um culto infantil. Hoje, o que veio ao meu coração para compartilhar com vocês é justamente isso. Você se importa? Quem geralmente trabalha com criança, a resposta é sim, né? Me importo, que eu já estou, inclusive, trabalhando com criança. Mas o que o Espírito Santo tem incomodado o meu coração, de uns anos para cá, de uns 14 ou 15 anos para cá, o Espírito Santo tem incomodado muito mesmo o meu coração sobre o que eu vou falar hoje. Então, esse momento hoje é um momento assim de reflexão, é um momento de avaliação da sua própria vida. Porque, como o pastor já falou, que essa igreja, né, importa com criança, tanto importa que estamos aqui reunidos numa quinta-feira para tratar de um assunto referente ao Ministério Infantil, né? Mas eu quero aprofundar um pouco mais nesse importa, tá? Antes de começar no tema propriamente dito, eu trouxe para vocês uma estatística que eu não sei se vocês conhecem essa estatística, já viram essa estatística, mas ela é recente, né? É uma estatística da APEC. Quem trabalha com criança conhece a APEC, né? Aliança Pró-Evangelização das Crianças. É uma aliança antiguíssima, que eu acho que eu participei de EBF quando criança, que era da APEC, e eu estou com meus 58 anos. Eu lembro da história de Samuelito, como se fosse hoje. Eu lembro da história do chapéu, de tudo que é da APEC, né? E eu acho, não posso afirmar, que a APEC foi uma das pioneiras com trabalho infantil estruturado, com revista, eu acho, isso eu não tenho certeza. Mas ela é bem antiga. E ela é atual até hoje, apesar de antiga, porque ela continua se aprimorando, né, na evangelização de crianças. Então, vocês sabiam que 1%... Oh, meu Deus. Acho que eu fiz errado, né? 1% dos seres humanos
aceitam a Jesus entre 0 a 4 anos. A gente bota 0, né? Mas de 0 a 4 anos. 1%. 85% que aceitam Jesus. 85%, quando ouvem de Jesus, quando são evangelizados nessa faixa etária, aceitam Jesus. 10%, 10, parece 20, né? 10% de 15 a 30 e 4% acima de 30. Olha que engraçado, né? A maioria das igrejas não investe nessa faixa etária. A maioria. Graças a Deus, as batistas, presbiterianas, eu digo porque conheço outras denominações que só pensam realmente em adultos. As crianças ficam junto, correm por ali, não tem um trabalho para elas. Mas as igrejas mais tradicionais geralmente têm, mesmo que às vezes precário, mas tem alguma coisa. Mesmo que às vezes uma salinha que bota tudo que é criança, extremamente precário, mas tem. Mas tem igreja que não tem nada. As crianças ficam no culto de adulto, ou correndo pelos corredores, ou se são igreja de interior, ficam no quintal, como ela lá no Rio Urubu, eu com meu marido. As crianças ficavam na beira do rio brincando, enquanto os adultos estavam tendo a escola bíblica dominical. Né? Por que será isso, gente? E é isso que o Espírito Santo tem me incomodado. E eu quero trazer isso para vocês aqui, para vocês pensarem nisso. Primeira coisa que precisamos entender é que quando estabelecemos o reino de Deus aqui na terra, o reino das trevas se levanta contra nós. Eu vou repetir isso. Quando estabelecemos o reino de Deus aqui na terra, quando que estabelecemos o reino de Deus na terra? No momento que eu aceito Jesus na minha vida, eu estou estabelecendo o reino de Deus na minha vida e eu estou na terra. E esse Jesus fala para mim o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando eu estou estabelecendo o reino de Deus aqui na terra, o reino das trevas se levanta contra nós. Em Efésios 6, 11 e 15 diz, isso é Bíblia, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que não entreis em tentações, né? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governantes das trevas, né? Contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir e, havendo feito tudo isso, ficar firme. Portanto, tomai toda... Eu não vou entrar aqui em assuntos de batalha espiritual, mas vocês podem ler, que continua nesse Efésios 6, se vocês quiserem anotar, falando da armadura. Tomai toda a armadura. Vê lá qual é a armadura. Muito poucos de nós tomamos toda a armadura. É uma coisa, é outra. Às vezes não lemos a palavra, às vezes não oramos como deveria. Entendeu? E a Bíblia está falando isso. Que é uma luta espiritual. Não sou eu que estou falando. Esta verdade bíblica precisa estar bem entendida e bem arraigada dentro de nós. O fato de não acreditarmos nesta verdade não nos livra e nem nos protege do mal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma criança, um bebê inocente, não tem nenhuma noção do perigo. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe disso. Se não somos nós para protegê-los, até chegar em uma certa idade, não tem noção do perigo. O fato de um bebê não saber que em uma tomada passa uma corrente elétrica, ele não sabe nem o que é corrente elétrica, vai proteger ele de levar um choque se ele botar o dedo lá? Não vai proteger.
Mas ele é inocente, ele não sabe. O forno está ligado, a criança bota a mão no forno, ela não sabe que o forno é quente. O fato dela não saber vai proteger ela de queimar a mão? Não vai. E a mesma coisa, você acreditando ou não, essa verdade é bíblica. Nós estamos numa luta, numa guerra. Numa guerra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu trabalho com criança há muitos anos. Há muitos anos. Eu nunca vi, eu não sei também porque eu estou em uma associação de crianças de risco, eu não sei se é por isso também, mas eu nunca vi tanta atrocidade, tanta maldade com criança. É demais. Está demais isso. E o que nós estamos fazendo? Que somos os adultos que deveríamos estar protegendo. Não põe a mão na tomada, aqui é quente. O que nós estamos fazendo? Né? A minha intenção aqui não é assustar ninguém, mas é alertar que o nosso adversário não dá trégua, não. Ele não dá trégua. Né? Em 1 Pedro 5 diz, sede sóbrios, vigilantes, porque o nosso adversário, o diabo, diz com todas as letras, anda ao derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Bíblia. A gente, comigo não acontece nada, não, sou filho do rei. Né? Para alguns cristãos, tudo é o diabo. Tudo é o diabo. E não é. Muitas coisas que acontecem na gente é o nosso pecado, é o nosso orgulho, é a nossa humanidade. O diabo tem nada com isso. Tem gente que é tão torta, mesmo com Jesus na vida, que o diabo nem gasta tempo com ela. Porque ela mesmo já se destrói, ela mesmo já traz confusão para a vida dela. Um filho rebelde, uma filha rebelde. O diabo precisa fazer alguma coisa? Não, essa pessoa vai se destruir sozinha. Porque está indo contra a um princípio bíblico. Então, o diabo vai atacar quem? Aqueles que querem se manter firme. Aqueles que querem andar na linha. Aí ele vem. Por outro lado também, há outros que ele não existe. Ele é insignificante, pois somos filhos de Deus. Estamos protegidos. Quantos são pais aqui que orientam os filhos? Não faz isso, meu filho, que é perigoso. Não faz aquilo que é perigoso. E os filhos fazem. Deus não quer. Deus quer nos proteger, mas às vezes a gente, pela nossa desobediência, né, procura os maus caminhos e nós temos as consequências. Temos as consequências. Jesus Cristo deve ser o nosso foco, mas o diabo não pode ser enganado, não pode ser ignorado. Isso que tem que ficar. Nem a um extremo que tudo é o diabo, esse menino é tentado, esse menino. Às vezes é hiperativo, às vezes é mal educado. Não tem nada a ver com o diabo. Entendeu? Aí tem um pesadelo, foi o diabo, às vezes comeu demais, dormiu com muito estômago cheio. Então, nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Tá? Mas também, não é porque você tem Jesus na sua vida, que o diabo não existe. Que o diabo não existe. Que o diabo não pode tentar sobre você. Agora, acho muito interessante que 85%, né, das crianças que ouvem sobre Jesus, entre 4 e 14 anos, aceitam Jesus. Por que será que é a faixa etária que mais precisa de gente? Por que será? Que às vezes tem uma classinha para os pequenininhos, mas os outros não. Já dá para sentar no culto. Por os outros não. Né? Será que não estamos caindo nas astutas ciladas do diabo? Vamos ver se estamos caindo nas astutas ciladas do diabo daqui para frente. O André, ele entregou 3 papelzinhos aí, em Mateus, em Lucas e Marcos. Eu gostaria que quem recebeu ficasse de pé e vai ler um em sequência do outro. É um texto conhecido, muito conhecido, mas quem trabalha com ministério infantil não pode deixar de falar sobre esse texto, de meditar nesse texto. Quem pegou Mateus pode levantar e ler.
Pode ler. 18, 15 a 16. Próximo. Muito obrigada. 3 evangelistas narrando o mesmo fato. Será que não foi algo importante? Será que não foi algo que impactou aquela geração? Eu gosto muito de ler os textos bíblicos e me imaginar naquela situação. Hoje em dia, talvez não surtisse tanto efeito, porque a maioria das pessoas, as crianças estão reinando. Tem crianças que mandam em pai, tem criança que diz que quer o que não quer. Mas naquele tempo, mulheres e crianças não eram nada. Não eram nada. Tanto que quando se conta as multidões, só conta quantos homens tinha. E Jesus, o mestre, o pastor, aquele pastor mais famoso do mundo, importantíssimo, os seus discípulos, homens, adultos. Então, eles quiseram poupar. Imagina a cena assim. Sai. Sai. Não vem incomodar o mestre, não. Deixa o mestre. Ele tem coisas mais importantes para resolver, para ver, para fazer. Fica imaginando, tá, gente? Eu sou muito imaginativo. Trabalho com criança, tinha uma imaginação. Fica imaginando. E Jesus, olha a cena. Jesus se levanta e repreende o adulto. Repreende o adulto em prol da criança. Naquela época, que criança não era nada. Será que Jesus se importava com as crianças? E Jesus não é para ser o nosso exemplo, o nosso alvo de meta para seguir? Se Jesus se importava a esse nível de brigar com os adultos, de falar, deixe vir a mim, não impeçam, o reino dos céus são delas. Ele abençoou, quer dizer, ele ministrou na vida delas. Ele impôs a mão sobre elas. Ele as pegou no colo. Ele se indignou por elas. Será que não é importante isso? Para a gente refletir? Como eu estou olhando para as minhas crianças, as minhas que Deus me deu e as minhas do rebanho? Eu estou dando a elas o valor que Jesus deu a elas? Precisamos ter em mente, porque esses 3 versículos falam que o reino do céu é das crianças. E há uma vertente, não vou citar nomes, mas há uma linha que acha que criança é salva. Porque o reino dos céus é dela. Gente, criança é salva sim quando ela está na inocência. Porque tem o período da inocência. Eu creio na justiça de Deus. Ela não tem maldade, ela não tem malícia. Mas, hoje em dia, a inocência da criança, infelizmente, está acabando bem mais cedo. E quando a criança já sabe discernir o que é certo e o que é errado, ela está no mesmo nível de todo mundo.
Então, quando a palavra de Deus diz que o reino dos céus é da criança, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é Deus, Jesus é Jesus, e sabe que é nessa faixa etária, porque foi Deus que nos criou. Então, ele sabe que é nessa faixa etária que nós, seres humanos, estamos mais abertos para entender, compreender e aceitar. E vocês acham que o nosso inimigo, que é extremamente inteligente e astuto, também não sabe disso, não? Por que dissemina mentira, disseminam teorias, doutrinas, que criança é anjinho, criança é salvo, que aí ninguém se preocupa em evangelizar as crianças? Porque o reino dos céus é dela. É dela porque se a gente evangelizar ela nessa faixa etária, ela tem total condições, isso eu digo de experiência. Já tive criança de 4 anos se entregando a Jesus. E como que eu sei que se entregou a Jesus? Não vou entrar em detalhes, vou deixar para a parte mais prática quando eu for falar. Mas eu sei, ninguém sabe, né? Assim, mas a criança é tão transparente. Quando a gente pede para a criança orar. Quando você pede uma criança salva orar, é de arrepiar. Bota qualquer adulto no chão. É uma oração genuína, é uma oração que você... Parece que ela está falando com Deus aqui, como eu estou vendo meu irmão. E as coisas acontecem. Já estive naquele projeto, morrendo de dor de cabeça, ter tomado Dorflex. E às vezes eu chamo algumas crianças e peço para orar por mim. A dor de cabeça vai embora. Mas não investimos em criança, porque são crianças. Não tem maturidade. Aí gastamos toda a energia que Deus nos deu para outras faixas etárias, para adultos, quando, vamos dizer assim, o lucro é tão baixo. É quase um milagre. Olha a janela de oportunidade. Por isso que eu agradeço a Deus dioturnamente por Ele ter me chamado para esse ministério, porque para mim é uma honra trabalhar com os cordeirinhos. Para mim é uma honra ser parceira de Deus para desenvolver o caráter cristão nas crianças. É uma honra. Não é algo de segunda linha. Eu queria estar no louvor, eu queria ser o professor da classe tal. Eu queria ser líder das senhoras, eu queria... Não, eu queria estar lá onde eu estou. Eu queria estar onde eu estou. Porque o melhor que tem no mundo é a criança. Quem trabalha com criança cresce muito mais espiritualmente do que quem não trabalha com criança, porque você aprende na prática os princípios bíblicos, na prática. O que é perdoar? O que é não perdoar? Elas falam tudo. Não vou perdoar, estou com raiva. E não fica rindo pela frente. Mas daqui a 2 dias ela já perdoou. É a coisa mais linda, a coisa mais pura que tem. Né? Então, isso já é outra cilada, que criança é salva, porque Jesus falou que o reino dos céus é dela. Ok, o reino dos céus é da criança. Mas ela vai parar aqui? É da criança porque é janela de oportunidade, mas ela vai crescer, ela vai ser adulta, e aí já não é mais, o reino do céu já não é mais dela. Então, é quando ela é criança que a gente tem que evangelizar. Quando ela é criança que a gente tem que investir. Mesmo que ela se desvie. Mesmo que ela se desvie, porque a ovelha se desviou, caiu, se feriu, mas o pastor pegou, mas ela é do rebanho. Se ela aceitou Jesus, ela pode se desviar, mas ela volta. Agora, se ela não aceitou Jesus, só um milagre, 10, 14% para depois da faixa. Agora, em Salmo 51, 5 diz: eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é para jogar por terra que criança é anjinho. Criança não tem pecado. A criança inocente, às vezes tem uma maldadezinha, até inocente, que eu tenho netas
sou mãe de 3. Entendeu? Tem uma maldadezinha, bota um pezinho na frente, dá uma coisa. Tem. Mas não é aquela, sabe, aquela molecagem de criança? Mas não é assim, é um pecado. Mas daqui a um tempo começa a mentir. Quando a criança começa a mentir, acenda a luz de alerta. Porque as minhas netas ainda não estão nessa fase. Estou com uma de 6 anos, que é a mais velha, que fala a verdade, mesmo estando errada. E quando ela, que era menor, queria fazer besteira, ela falava assim, vovó, não vem aqui no quarto não, tá? Ia fazer as besteiras. Tão inocente que é. Claro que a vovó ia, né? Então, para você ver, elas são inocentes, elas são puras, elas são verdadeiras, elas são simples, são humildes, são do bem, sabe? Elas amam a Deus naturalmente. Elas amam a Deus naturalmente, elas são apaixonadas por Deus naturalmente. E a gente perde essa oportunidade. Para depois que ela está cheia de coisa na cabeça da escola, do coleguinha, da academia, das programas de televisão, para a gente querer, ai, meu filho e minha filha resgatar. A gente perde a oportunidade. Vimos que Jesus valorizou a criança, se importou com a criança, se indignou a favor da criança, repreendeu os discípulos em defesa da criança. Nós vimos tudo isso. Por que nós, pais irresponsáveis por crianças, não damos o valor devido? Essa é uma pergunta que eu quero que você fique na sua mente hoje à noite. Quem pudesse trazer no papelzinho escrito, o que é que você responderia? Vendo tudo que Jesus falou sobre elas, ponto de se indignar por elas, de repreender adultos por elas. Por que nós, pais irresponsáveis por crianças, não damos devido valor? Será que não estamos iludidos pelas astutas ciladas do diabo? Será? Satanás é astuto, é inteligente. Ele usa das nossas fraquezas. Ele não respeita. Tudo começa na nossa mente. Ele sabe muito bem aonde agir, onde atuar nas nossas vidas e no reino de Deus. Ele não está dormindo no ponto, não. Aí como que ele age na nossa mente? Trabalhar com criança? Nossa, trabalhar com criança não é fácil não, gente. Trabalhar com criança precisa de dom especial. Eu estou falando isso, gente, porque eu fui a vida inteira líder de ministério infantil, de tudo que é igreja que eu passei. Eu comecei com 18 anos, quando eu entrei por Iber, que é um seminário, vamos dizer assim, de educação religiosa para mulheres. É uma pedagogia cristã. Com 18 anos, eu assumi, 18 acho que não, acho que com 20 anos, eu assumi o ministério infantil da igreja lá do Valqueire. No Rio. Né? E não parei mais, gente. Parece que isso se espalha. Meu marido se mudava, para cada cidade que eu ia, tinha um ministério infantil já esperando, porque não tinha líderes. E, assim, então, isso que eu estou falando aqui, coisa que eu ouvi, não foi coisa que eu estou inventando, não, e talvez muito de vocês aqui já pensou isso. Então, trabalhar com criança precisa de muita criatividade, precisa de muita paciência. Tá bom, ok. E o que dizer daqueles professores seculares que são apaixonados por criança, que montam uma aula maravilhosa, que são criativos, que amam criança, e você chama para o ministério e ele fala, já trabalho com criança a semana inteira. Não quero me envolver com criança no fim de semana. Esse tem dom, esse tem criatividade. Entendeu? Não tenho tempo, tem muita coisa da escola para fazer, eu não tenho tempo. Aí deposita as crianças lá no Ministério Infantil, às vezes com pessoas... Às vezes não, vou te dizer. As pessoas que trabalham no Ministério Infantil
Todas são amorosas. Todas amam Jesus, porque muitas não têm um mínimo de talento, mas estão lá por amor. Então, essa que poderia ajudar, deposita, mas para o mundo, né, para o secular, está ali. Mas para o reino, para aproveitar essa oportunidade aqui, não tem tempo. Então, o que a gente vê? Desculpas, desculpas, desculpas. Mentiras, mentiras, mentiras. Ciladas, ciladas, ciladas. E Satanás vencendo. Satanás vencendo. Onde está na Bíblia que para trabalhar com criança precisa de criatividade, precisa ter dom especial, precisa de muita paciência. Primeiro que paciência. Som. Então, são desculpas, 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 mentiras, 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 ciladas, ciladas, ciladas. Essas mentiras são todas derrubadas. Todas derrubadas. Todas. Não tenho tempo, preciso de um dom especial, preciso de muita criatividade, preciso de muita paciência, né? Quando você vê, já trabalha a semana inteira, eu não tenho tempo. Essas mentiras são todas derrubadas quando se tem um coração amoroso, quando se tem um coração solidário, quando se tem um coração altruísta, quando se tem um coração comprometido com o reino, quando se tem um coração obediente à palavra. Resumindo tudo isso, quando se tem um coração quebrantado ao Espírito Santo de Deus. Tive uma experiência no Rio de Janeiro com uma mãe, eu nova, 20, 21 anos, estudando sobre ministério infantil, cheia de ideias, né? E querendo inovar, querendo fazer coisas. E aí queria montar um berçário na igreja que não tinha. A classinha na minha igreja na época começava de 4 anos para cima. E eu queria montar um berçário, porque eu tinha feito um curso lá, uma aula, um semestre, quer dizer, de 0 a 3 anos, que, gente, você dá para ganhar uma criança, você pode, talvez ela nem confessar Jesus, mas se você semeia, se você ara a terra, de 0 a 3, ela está prontinha para receber a semente aqui. Trabalhando a terra no berçário. Eu estava tão empolgada que eu queria pegar para mim aquela turma. Eu era professora de 4 a 6 anos. E aí eu peguei uma mãe, né? E conversei com ela, e ela, não tem um jeito, não tenho paciência nem com meus filhos. Não tem um jeito, não vai dar certo. Mas ela era muito minha amiga, gostava muito de mim. E uma mulher de Deus. Eu falei, querendo tanto fazer isso, tanto. Eu não posso ficar sozinha no berçário. Berçário, né? Preciso de mais uma pessoa comigo. E aí ela falou assim, eu vou ficar, Júlia. Não, ela falou, eu vou orar. Aí, que também isso é uma outra desculpa, que muito crente, eu estou com uma amiga em Brasília, orando há 3 anos. Nunca mais se encontrou comigo, nunca mais me deu uma resposta, porque eu desafiei ela uma coisa, eu vou orar. Não sei se ela está orando até hoje, se ela foi arrebatada, não sei. Entendeu? Mas não, sumiu. Né? Então, eu disse, eu vou orar. E no domingo seguinte ela falou, eu vou fechar contigo. E ela não sabia nada, e diz ela que não tinha paciência. Foi uma das melhores professoras que tivemos naquele ministério infantil, porque ela tinha essas qualidades aqui. Ela tinha um coração quebrantado ao Espírito Santo de Deus. Eu olhava para ela assim, não tinha habilidade nenhuma para trabalhar com criança, a não ser uma linda voz, e tocava bem o violão. E aprendeu, depois ficou professora solo, professora sozinha, porque tinha um coração quebrantado. Em João 21, 15, né, aquele texto que Jesus chama Pedro,
Eu vou encurtar aqui. Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta meus cordeiros. Primeira vez. Segunda vez, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, mesma pergunta. Pedro ficou triste. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu conheces meu coração. Apacenta minhas ovelhas. Agora fala em cordeiro e fala em ovelha. Rebanho também tem cordeiro. Cordeiro é filhote de ovelha. O rebanho é só adulto. O rebanho também são os cordeirinhos. Aí eu vou dar um exemplo aqui de família e igreja. Né? Nós falamos que a igreja é o quê? Uma família em Cristo. Minha família cristã, eu tenho muita experiência com isso. Se não fosse a minha família de sangue, sangue de Jesus, vertido na cruz por mim, eu não sei o que seria de nós, porque nós moramos a vida inteira longe de família de sangue. De sangue. Que verdadeiramente é uma irmandade. Nós somos irmãos de sangue de Cristo. Mas vamos lá. Olha que paradoxo. Quem é mais importante em uma família? A criança, o bebê. O bebê nasceu, tem quartinho, tem roupinha, tem fraldinha, tem leitinho, tudo preparado para o bebê. Aí o pai trabalha, a mãe trabalha, ok? Põe uma pessoa para cuidar da casa, põe uma babá para cuidar da criança, pega uma boa creche, mas o pai larga para lá, a mãe larga para lá, a babá faz o que quer, a escola faz o que quer, a empregada da casa faz o que quer, a comida que quer, não tem uma orientação, a mãe sai e fala, olha, essa hora ele tem que mamar, essa hora tem essa frutinha, não tem uma orientação. Mas aí chega na família de Cristo, primeiro que inverte. Quantas igrejas eu passei, que os piores lugares, igreja que nem lugar tinha para criança. Nem tinha, era embaixo de uma árvore. Nós construímos muitas vezes salinha de criança onde não tinha. Que não importa. Que o rebanho são as ovelhas. E os cordeiros? E os cordeiros? O pastor é aquela mãe, aquele pai que trabalha fora, que tem milhões de coisas para resolver. Então ele contrata uma babá, que é o Ministério Infantil. Ele contrata sei lá mais o quê. Então a igreja tem ministérios, a igreja tem, porque o pastor sozinho não dá conta. Não dá conta. Agora, o pastor também tem que checar se o Ministério Infantil está ensinando o que deve. Isso é responsabilidade do pastor. Né? E está aqui presente com vocês hoje. Como eu ponho um filho na escola e antes não vou ver qual a doutrinação da escola, o que a escola vai ensinar para o meu filho. Agora, na igreja, largo as crianças para lá, não quer nem saber se a pessoa que está cuidando, se a babá, vamos dizer assim, que está lá cuidando, é qualificada. Se a babá do seu filho em casa faz alguma coisa que você não concorda, você manda ele embora. Agora, na igreja, muitas igrejas, qualquer pessoa, sem nenhuma qualificação, que eu digo espiritual, cuidando de crianças. Queridos, eu vou falar uma coisa aqui, eu não quero escandalizar ninguém, mas eu trabalho num setor muito cruel. Inclusive, eu adoeci, eu fiquei 2 anos de licença médica, porque eu não era acostumada com essa realidade. Eu sempre trabalhei em igreja de bairro. A primeira igreja boa, de condições, foi essa de Brasília que eu frequento. Mas a vida inteira foi igreja humilde, igreja de bairro. Então, eu sou acostumada com criança de família humilde, mas com família humilde, uma família estruturada. Agora, nossas crianças do projeto, é uma lástima. E elas se abrem comigo. E eu afundei. Que eu não tinha estrutura. Aquilo tudo que eu vivi despertou em mim um lado que eu não sabia que eu tinha. Porque eu vou te confessar uma coisa.
Se eu soubesse aonde um determinado sujeito morava, eu tinha pego uma arma do meu marido e tinha matado aquele homem. Eu, uma mulher de Deus, que vive em comunhão com Deus, de tanta atrocidade que ele fez com aquela menina, que chorava, que minha roupa se encharcou de lágrimas. Então, eu vivi coisas que eu nunca vivi na minha vida até ali. E eu afundei. Precisei ser pelo meu pastor, graças a Deus, ele me afastou para me tratar. Porque é muita crueldade. Muita crueldade. E essas crianças do Brasil, ela é responsabilidade dos adultos do Brasil. Mas vocês estão vendo como elas estão largadas? Aí eu pergunto, onde está a Igreja de Cristo? Você não está em Brasília, eu não estou em Ourinho, mas nós podemos orar? Orar pelas crianças do Brasil, para que Deus tenha misericórdia delas, para que Deus leve elas para uma igreja próxima, para que elas possam ouvir de Jesus. Queridos, só Jesus faz a diferença na vida de uma criança. Só Jesus. Eu tenho uma menininha, linda, linda. Eu faço a devocional, eu faço o culto com as crianças, e quando termina eu falo, quem quiser falar com a tia, pode vir falar no particular. Sempre forma aquela filinha. É coisa de criança. Coisas de adulto. Que elas estão vivendo na fase errada. E o que a Igreja de Cristo está fazendo? E essa menininha com 9 anos, quase numa depressão de tanta tristeza, porque a mãe parou de falar com ela, uma adulta. Parou de falar com uma criança de 9 anos, porque o irmão de 7 quebrou a televisão. E ela era responsável. E ela falou chorando, tia, eu falei para ele não jogar bola na sala. Eu falei, mas menino, criança. Né? Tipo, pode contar das nossas, ninguém quebrou meu braço, né? Sozinho em casa. Foi fazer karatê, queria treinar em mim. Né? Coisa de criança. Né? E aí, o que eu posso fazer por essa criança? Eu falei, você quer que eu converse com a sua mãe? Elas, estou citando um caso, mas é geral. Não, vai ser pior, ela vai me espancar. Então a gente fica atado. O que a gente tem? Oração. Oração. E é tão gratificante ver a menininha voltando e falando, tia, agora eu vou para a janela, eu olho para o céu, e eu falo com Jesus. E ele me dá tanta alegria. Uma criança de 9 anos. Vocês estão acostumados a ver esses testemunhos de adultos. Mas quando vocês começarem a investir seriamente, que é o que eu vou falar amanhã, depois, como investir seriamente no Ministério Infantil. Ministério Infantil não é só para estar contando historinha bíblica, não, meus queridos. Não dá spoiler, não. Ficou moderninha, hein? Dá spoiler. Aprendi recentemente o que é spoiler. Aí eu quis usar, sabe? Então, né, é Jesus que a gente pode dar para elas. E depois ela veio. Eu cheguei, elas estavam almoçando, eu passei, ela, tia Júnia, o que foi, amor? Deu certo, minha mãe voltou a falar comigo. Olha, eu já passei por muitas experiências, né? Eu sou meio decepcionada, porque, infelizmente, eu não sei se tem algum delegado, alguém de conselho tutelar aqui, eu não conheço, mas lá em Brasília não funciona. Então, quando eu comecei, com a cara, com a coragem e tal, já parei em muitas delegacias para defender minhas crianças e tudo mais, não acontece nada. Vou para o conselho tutelar denunciar, o que acontece? A criança some do projeto. Porque esse povo não tem casa própria. Então, vixe, descobriram. Vai para outro lugar e a criança perde a nossa proteção. Então, hoje eu não denuncio, não falo nada, só oro, peço a Deus misericórdia e peço a Deus que mande para o Realizando Sonhos delegados, sabe?
gente do Conselho Tutelar de peso, isso eu oro, né? Que a gente consiga ter uma casa de apoio, que o menino chegou lá espancado, nem volta mais para casa, a gente já aciona, já leva, mas não tem. Então, o que a gente faz? Cuidar das feridinhas, tratar o coração e pedir a Deus misericórdia. Satanás não está dormindo. Ele está acabando com as nossas crianças. Aí chegam na fase adulta toda arrebentada. Eu vejo na minha igreja, quando tem encontro de mulheres, aquelas ministrações que tem mulher chorando para tudo que é lado, porque foram abusadas, foram um monte de coisa, quando eram criança. Aí chega toda estrupiada, toda arrebentada. Por que a gente não pega logo, antes de acontecer essas coisas? Eu desafio a você a demonstrar o seu amor por Jesus, dando a devida importância aos cordeirinhos, pelos quais ele também morreu. Quando a gente lê na Bíblia tantos textos que Jesus teve compaixão da multidão, você pensa que naquela multidão também tinha criança? Tinha. Jesus teve compaixão dela. Quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criança é criatura? Criança é criatura. Você, quando lê esse texto, pensa... Então, oi. Exatamente, essa é a janela de oportunidade e nós estamos perdendo, né? Então, eu desafio a você a demonstrar seu amor por Jesus, dando a devida importância aos cordeirinhos, pelos quais ele também morreu. O coração da criança é de quem chega primeiro. Ela é inocente, ela é crédula. Então, investir na vida de uma criança é o maior investimento que alguém pode fazer. A criança é a essência do ser humano. O que é a essência? Você vai fazer um perfume, você vai lá na essência. Quanto melhor a essência, melhor o perfume. Então, vamos investir nessa essência para ter seres humanos melhores. Se nós estamos achando que os adultos não estão muito bons, por que será? A essência não foi muito boa. Então, vamos investir na essência. A criança não é a igreja do futuro. A criança é a igreja hoje. Eu sempre rebati esse negócio. A criança é a igreja do futuro. Isso me indignava. A criança está aqui agora. E já ela não é mais criança. Então, a criança é a igreja de hoje. É a igreja do presente. Se não investir na criança de hoje, não vai ter igreja no futuro. Então, como é que a criança é a igreja do futuro? Se investir nela, aí será. A criança é o hoje, a criança é o presente, a criança é o agora. A criança está sendo bombardeada pelas trevas hoje, isso eu posso garantir para vocês. O diabo não está esperando elas completarem 18 anos para investir nelas. Ele está investindo hoje.
Então, eu desafio a vocês que estão aqui hoje a voltarem amanhã. Que amanhã eu vou me aprofundar um pouco mais de como podemos investir nessa janela assertivamente. Porque eu não falei que o diabo é astuto? Às vezes a igreja tem um ministério maravilhoso, colorido, salinha, tudo pintadinho, professores, e as crianças estão se perdendo pelas astutas ciladas do diabo. Como eu digo, a criança não vem para a igreja para aprender historinha bíblica. Ela vem para que, através da historinha bíblica, ela aprenda princípios que vão nortear a vida dela para sempre. Entenderam isso? Então, todos estão convidados para amanhã. Se alguém do Ministério Infantil faltou hoje, pode voltar amanhã, ou pode vir amanhã. E eu passo a palavra para quem? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, não sei. Aí você conduz. Você conduz. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. E amanhã vai ser mais manso. Antes de nosso líder fazer o encerramento, eu acho que é uma boa oportunidade, se alguém quiser, no sentido do tema de hoje, né? Você se importa da importância, se alguém quiser compartilhar alguma experiência, seja seu trabalho na igreja, como fez a Fabíola, ou em casa, né? Se tem sentido isso, se você experimenta isso, né? O Júnior falou bastante da sua experiência. Alguém gostaria de enriquecer ainda mais o nosso encontro, compartilhando algo? Quem aqui ouviu falar, né, de Jesus? Quem já veio de família que tinha, vamos dizer, o testemunho do Senhor na sua casa, né? A palavra, não importa a igreja, porque a gente fala, quem nasceu em família evangélica, não, porque às vezes é evangélico que não tem, e como a Sandra costuma falar, a mãe dela era uma católica que lia a Bíblia todo dia, e a gente sabe que entre nós, talvez a maioria não lê a Bíblia todo dia, né? Então, quem veio de família assim, que tinha a palavra de Deus em casa, instrução, levanta a mão. Olha só, né? Um bom número. E como é que foi isso para você, ou você que é mãe, que é pai? Como é que você vê essa questão? É realmente um momento da gente despertar os adultos para investir nas crianças? Isso vai fazer diferença? Não vai? Né? Gostaria de abrir. Cristina, pode falar. Depois o irmão Odair. Eu vou botar, sabe por quê, Cristina? Nós estamos transmitindo e tem um pessoal lá de Hollywood que está querendo conhecer bastante as pessoas que estão aqui falando. Boa noite, graça e paz. Eu tenho 4, né? E os 4, graças a Deus, eu consegui, Deus me trouxe a tempo de instruí-los na palavra, né? E desde a minha conversão, em 2007, que eu me batizei aqui, né, o pastor até se surpreendeu que eu falei que eu aceitei Jesus aqui, né? Embora eu já frequentava algumas outras igrejas, da minha sogra, do meu sogro, e eles iam de pequenininho, sempre assim, nunca deixei em casa, nunca deixei sem estar comigo. Embora a igreja, querendo ou não, ela dá uma base, ela dá um sustento com relação a Jesus, a quem é, as histórias, eu falo que o essencial é dentro de casa. Né? Desde a minha conversão, eu falo assim, mesmo antes da minha conversão, eu tenho um comprometimento de ser mãe. Quando a partir do momento que você é mãe, a sua vida já tem que mudar ali. As coisas velhas já passaram, realmente, acabou. Eu fui mãe com 18 anos, então eu falo assim, eu virei mãe, vesti a camisa de mãe com 18 anos e comecei a instruir meus filhos assim, no melhor caminho, para formar caráter. Aí, quando eu vim para a igreja, aí eu comecei a conhecer o que é o caráter de Cristo. E comecei a instruí-los eles. E eles sabem que eu fazia ler a Bíblia todos os dias, tinha que fazer o resumo, e se brigassem, tinha que se abraçar e ler e orar junto. Eu sempre fui muito assim, eles sabem.
né? Enquanto não se abraçavam, não oravam, não lia a Bíblia, não, o Daniel tentava escapar, era o mais espertinho, assim, mas tinha que fazer o resumo, nem que fosse uma linha, tinha que fazer o resumo. Então, assim, eles têm, graças a Deus, eu olho para os 4, né? Bem ou mal, o Juliano casou, né? Deu uma afastadinha, porém, está trazendo, sempre está presente com os meus netinhos, né? Mas eles têm um conhecimento, têm a base de quem é Deus, de quem é Jesus na vida deles, e eu glorifico a Deus de eu ter vindo a tempo e ter instruído a tempo no caminho, né? Então, tenho 4 bênçãos aí, e agora os netos, que eu espero que eu participe nessa também. Obrigado, irmã Cristina. Irmão Odair quer trazer uma contribuição. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu também, meu pai, quando se converteu, né? Foi em 82, eu tinha 12 anos de idade, então estou dentro daquela faixa etária ali, né? E a igreja lá era uma igreja bem pequenininha, rua de terra, no meio do barro, e tinha escola bíblica dominical. E ali a gente foi, decorava aquele versículo, né? Cantava as musiquinhas, e foi dando base de um negócio que eu nunca tive contato com nada. Quer dizer, meus pais nunca levaram, assim, ia no batismo, ia no funeral, um negócio da igreja, era isso, igreja católica, né? E aí meu pai se converteu, mudou a vida dele, mudou a nossa vida total, né? Porque a gente começou a frequentar a igreja 3 vezes por semana, e eu vejo assim, e aí, né, cresci, andei pelo mundo, e aí, pela graça do Senhor, né, em 2007, mais ou menos, né, mano? 2007 a gente se converteu, e graças a Deus, minha filha, naquela época mais nova, a mais velha tinha 7, 8 anos de idade, aí a Rebeca já nasceu, né? A gente já estava na igreja, firme, e eu vejo que é nessa base. Eu nunca, mesmo estando no mundo, já sabia o que é certo. Uma hora eu vou voltar. E a vitória é uma bênção também. Ok. Mais alguém? Eu também nasci num lar evangélico, né? E eu lembro que o meu pai falava que ele me trazia mesmo com febre, né? E ele falava qual é o melhor lugar para ser curado do que na casa de Deus, né? E eu estou emocionada porque eu li sobre uma menina com 11 anos que foi estuprada, né? Grávida e nessa faixa etária, né? E é a faixa etária que eu dou aula também aqui na igreja. Então, e eu estou bem emocionada, assim, que Deus me use, né, para levar a palavra de Deus para elas. Você falou que é a Keila que falou, não tem melhor lugar, seu pai falava, para ficar curada, né, da febre ou da garganta na igreja, né? E é bom que a Sofia está doente hoje também, fez até exame para ver se não era Covid, né? E vai sair daqui curada em nome de Jesus, e não era Covid. Algo que eu esqueci de falar, muito interessante, é que os missionários, aquele missionário raiz mesmo, sabe? Aquele missionário raiz que dão a vida por Jesus, que vai para lugares inóspitos, né? Aceitaram a Jesus nem aqui de 4 a 7 anos. Então, é uma janela de oportunidade. Nós vamos aprender a vencer do inimigo. Que ele pensa que está ganhando, mas não está, não. A Júnia falou, a gente tinha essa ideia no seminário. A maioria dos que estavam lá no seminário receberam o evangelho nessa faixa, se converteram nessa faixa, e a idade da decisão de ir de se entregar, 16 anos, de 15 a 17 anos, 16 mais ou menos, né? É a maioria. Então, é uma faixa, porque depois que você já é adulto, para se converter, você já tem tantas bagagens que às vezes de defesa vocês têm que tirar. Quanto mais para se desvencilhar de uma vida já formada, profissão e tudo, para ir para o campo missionário, né? Então, e dos missionários nós dependemos para a expansão do reino de Deus em regiões que a igreja não está lá. Então, aqui está um celeiro de missionários nessa faixa aqui. Foi você, Fabíola, que levantou a mão? Quem que levantou a mão? Ah, foi o Carlos. Desculpa, cunhado.
Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que durante muito tempo me incomodou. Eu me perguntava assim, por que pessoas que frequentaram as mesmas escolas que eu frequentei, com os mesmos valores, e de repente, depois de adultos, na primeira oportunidade que tinha de se desviar dos caminhos, por exemplo, entrar por corrupção, por qualquer coisa do tipo, na primeira oportunidade que tinha, se deixava levar. E isso foi um questionamento que eu tive durante muito tempo. E aí, com várias leituras que eu fiz, digamos assim, eu terminei descobrindo uma coisa que me deu essa resposta. E aqui tem tudo a ver com essas faixas etárias aqui que foi apresentada por Júnior. É que a base do caráter, isso aí é psicologia, isso aí não é nem coisa de igreja, é coisa mesmo até de estudo da pessoa humana. A base do caráter, a base se forma de 0 a 7 anos. Olha só, que idade estratégica para se colocar os valores espirituais, tá? Os atributos da área afetiva, exatamente essa faixa de idade. Porque depois que se cresce, depois de adulto, só Cristo muda caráter. Só Cristo. Por isso que a gente vê essas pessoas aí que cometem corrupção, depois choram, se arrependem, e na primeira oportunidade que tem, faz a mesma coisa. Porque o caráter não foi mudado. Só Cristo muda depois de consolidado. Então, aqui é uma faixa etária extremamente estratégica para o investimento, para a consolidação do caráter, para a formação de pessoas que vão realmente serem fiéis a partir da vida adulta, porque depois só vai acrescentando, mas a base é de 0 a 7 anos. Obrigado. Aproveitar que ele levantou para falar, eu vou dar aqui um testemunho vivo de como Deus capacita. Esse homem é um militar. Acho que nunca na vida dele ele pensou em trabalhar com criança, mas casou com uma apaixonada por ministério infantil, né? Geralmente as igrejas pequenas que a gente ia, às vezes ele era o pastor da igreja e eu ficava com as crianças, né? Mas quando eu cheguei em Brasília, uma igreja estruturada, uma igreja maior, teve um período do ministério infantil que Deus me deu um direcionamento de trabalhar separado, à noite, não na escola dominical, juniores, trabalhar separado, meninos e meninas. E cadê um homem para ficar na classe dos juniores? Cadê? E eu falei com ele, no primeiro momento não tem um dom, não tem todas aquelas coisas. Eu falei, eu preciso, você é um bom pai. Você é um bom pai, você vai ser um bom referencial. E nós começamos estudando um livrinho que 10 homens, 10 meninos que mudaram o mundo. Não sei se você já viu, são histórias de grandes homens de Deus, mas se converteram na infância, né? E 10 mulheres com as meninas. E ele assumiu essa classe, ele com outro rapaz da igreja, né, com 3 homens, quer dizer, que ele foi aí, né, ele aglutinou os outros 2. E foi um período excelente. Você ficou quantos anos naquele ministério? 3 anos com meninos. Depois desse livrinho, viu outras coisas, virou, sabe, né, com a turma de junior, os meninos. Quem podia dizer que um militar, que nunca na vida dele trabalhou com criança, fosse excelente professor, e os meninos respeitavam até hoje. Hoje a gente está no shopping, alguma coisa, aqueles homão, ô tio Carlos, sabe, aqueles homão barbudo. Ele influenciou uma geração. Então, a gente pensa que não temos condições, não temos capacidade, mas é Deus que capacita. Quando somos servos, Deus faz a obra. Olha, amanhã é o propósito do Ministério Infantil. Entendeu? É uma coisa bem focada em Ministério Infantil, mas eu precisava dessa base, porque quem está no Ministério Infantil precisa ter em mente que nós não viemos aqui para brincar. Não viemos para brincar. Não é para distrair as crianças.
né? Vamos interter aqui enquanto os pais estão no culto. Não é. Então, amanhã vai ser o propósito do Ministério Infantil. E no sábado, eu vou falar das características das crianças e dar ideias de como fazê-la ficar quieta, sem precisar, ei, menino, não sei o quê. Técnicas, técnicas do que fazer para manter a sua classe vidrada em você. Então, sábado vai ser um pouco mais prático. Amanhã é o propósito do Ministério Infantil. Entendeu por que ele existe? Não é um curralzinho para deixar os cordeirinhos lá, né? É para fazer comidinha boa, sustância para eles. E sábado é mais prático. E domingo encerra com culto infantil. Ok, então eu vou chamar o André, passar para ele, Poliana aí, sua parceira de ministério, né? Que palavra, né, irmãos? Excelente receber um treinamento desse. E só está começando, graças a Deus. Amanhã tem mais, sábado também. De antemão, eu queria convidar vocês também para sábado. Como no domingo nós teremos o culto infantil, nós faremos a decoração da igreja e precisaremos de ajuda. No sábado, faremos no sábado de manhã a decoração, porque de tarde a gente vai ter a nossa capacitação aqui, só que a gente não vai conseguir fazer aqui no templo o tempo todo, por conta das programações da igreja, como o ensaio do louvor e do coral. Então, a gente vai fazer no salão aqui em cima a capacitação no sábado, ok? Só que no sábado de manhã precisamos estar aqui para fazer a decoração. Tem muito trabalho a ser feito, colocar a mão na massa também, porque é para a honra e glória do nome do Senhor. E criança, e precisa de decoração adequada para o entendimento delas. Amém? E agora, nós entregamos um número para vocês. Todos pegaram? Nós vamos estar, então, agora fazendo a paz do nosso Senhor, aqueles que eu não havia visto. Só dar uma palavrinha rápida, que bênção. Louvamos a Deus, irmã, pela sua vida. Acredito muito que o Ministério Infantil, ele demanda muito mais que amor, ele demanda comprometimento. E o fato de nós estarmos aqui já é uma demonstração do nosso comprometimento com aquilo que nós somos chamados, que é para servir, né? E nesse ministério que é tão importante, tão necessário e tão urgente. E excelente fala a respeito, irmã, concordo plenamente em relação à criança. A criança não é o futuro da igreja, a criança é o presente. E nós precisamos agir agora, né? É tempo de agir, mais do que nunca. E somente com a condução do nosso Deus nós seremos capazes. Então, glória a Deus pela vida de todos que estão aqui. Estamos muito felizes e agraciados por estar aqui nesse momento. Então, a gente vai fazer o sorteio dessa devocional. Quem ainda não tem, será contemplado. E quem já tiver, pode agraciar a vida de alguém com essa devocional, abençoando essa vida. Precisamos de algum voluntário. Perfeito. Número 16. É marmelada isso, né? Pode vir aqui, só. A contemplada com o livrinho de devocional. Que Deus abençoe sua vida. E para encerrar esse momento, então, nós vamos estar orando para encerrar, irmãos. E amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui. Oremos. Pai amado, obrigada por esse momento precioso e enriquecedor que nós temos para estar aqui na Tua casa, aprendendo mais, ó Deus, acerca daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, usando a vida da irmã Júnia, ó Deus, também, para estar aqui nos auxiliando nesse processo de qualificação, de busca, ó Deus, e sabemos que nesse percurso nós somos completamente dependentes do Senhor, ó Deus, que sejamos capazes de depositar a nossa confiança, a nossa esperança em Ti, na certeza de que nessa jornada o Senhor estará conosco, ó Deus, porque sem o Senhor nada disso seria possível.
Pai, nós entregamos, nós consagramos esse ministério nas Tuas mãos, nós consagramos, ó Deus, a vida dessas crianças, ó Deus, que não são a ponte, mas que são o alvo, ó Deus, porque elas precisam ser alcançadas, ó Deus, assim como diz a Tua palavra, delas é o reino dos céus, e nós cremos, ó Deus, e nos apropriamos nesse momento dessa verdade, que irá nos conduzir a oferecer excelência em tudo aquilo que nos dispusermos a fazer, ó Deus, aqui nesse lugar, e não apenas no templo, mas, ó Deus, expandir esse olhar para além das paredes desse templo, ó Pai, anunciando o Teu Evangelho e a mensagem que cura, que liberta, que salva, que sara e que transforma. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui, que o Senhor permaneça falando aos nossos corações durante esses dias, nos guiando, nos conduzindo. Obrigada, Deus, por ter nos levantado para esse chamado, e que o Senhor, ó Deus, possa abrir os nossos olhos para ver, ó Deus, a necessidade e aquilo que precisa ser feito. Ó Pai, obrigada por tudo, que o Senhor permaneça nos abençoando e nos conduzindo, e também nos levando, ó Deus, e nos direcionando em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrados, irmãos. Lembrando que nós não estamos aqui fazendo cultos, é treinamento. Então, amanhã, nosso horário deve se estender um pouco mais, porque o conteúdo vai necessitar, tá bom? Pensa que você está indo para a faculdade, né? Entrando 7h30, que horas que entra 7h30, sai que hora da faculdade? 11 horas? Não, nem tanto, nem tanto. Mas um pouquinho mais do que hoje deve ir, tá bom? Deve ir até umas 9h30, talvez, 2 horas de trabalho.